Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a 43. Lembrando os irmãos que hoje é culto de Santa Ceia, é um dos cultos melhores que tem, particularmente é o melhor culto que eu gosto, porque nós estamos lembrando da morte e da vida de Cristo. A partir do 36 ao 43. Quem achou, por gentileza, peço que fiquem em pé, reverência à palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele e seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. O 37 diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançaram na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Deus, Pai, neste momento eu louvo a Ti pela Tua palavra, eu louvo a Ti por esse estudo que nós estamos praticando, Senhor. Meu Deus, a qual tem nos ensinado bastante, Pai, sobre a palavra de Deus, Pai. Meu Deus, continua falando no nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento para quando nós sairmos daqui, nós saímos, Senhor, praticando a Tua palavra, Senhor. Porque como a tua palavra vem dizendo, quem tem ouvido, ouça. Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porém nós precisamos, Senhor, sentir essa presença, Senhor. Nós precisamos entender que a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus, cantando em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, quinta-feira nós estudamos a parábola do joio. Hoje nós vamos dar a explicação sobre a parábola do joio. E o mais interessante de tudo isso, que a parábola do joio, na verdade é um teste do cristão. Por que o teste do cristão? Quando o homem bom foi lá e semeou o trigo, veio o homem mal usado do inimigo, do maligno, e semeou também o que? O joio. Eles são muitos idênticos. Só que Jesus chega e fala assim: olha, você plantou o trigo, mas veio o maligno e semeou o joio. E um daqueles servos diz assim: Senhor, então queres que nós arrancamos o joio? E o Senhor falou: não pode arrancar o joio agora, porque se arrancar o joio, pode ser que também arranque alguns trigos. E
ele começa a ensinar sobre a parábola do joio na igreja. Alguém aqui já sabe que o joio e o trigo são idênticos, mas a diferença é que o joio não dá semente ou não dá frutos, melhor dizendo, para você entender, e o trigo dá. Aí onde está que nós temos que crescer junto ao joio, para quando nós tivermos dando nosso fruto, Cristo separe o joio do trigo. O 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Jesus foi para a sua casa, e quem é que chegam lá? Os discípulos. Os discípulos chegam lá e falam assim: mestre, explica a nós a parábola do joio do campo. Irmãos, quando eu comecei a estudar as parábolas de Cristo, eu comecei a entender que Cristo, ele nos dá uma liberdade de nós conhecermos o bem e o mal. Eu acho que aqui só a criancinha da irmã que saiu correndo ali e caiu não sabe o que é o bem e o que é o mal. Porque as criancinhas mais espertinhas foram ali para a salinha, né? Então todos nós aqui sabemos o que é bom e o que é ruim. Em todos os lugares vai ter o joio e vai ter o trigo. Em todos os lugares vai ter as pessoas que querem lhe derrubar e também tem as pessoas que querem lhe ajudar. Cabe a você decidir o que é verdadeiro na tua vida. E o Senhor, do 37, fala assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em Mateus 3, 13 e o 10 fala também que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe perguntam: por que falas por parábola? Aí o Senhor fala assim: ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado a conhecer o mistério do reino. Irmãos, Cristo fala assim: olha, eu estou falando por parábola para que vocês entendam o que é o mistério do reino. O que é o mistério do reino para nós? É nós mentir? É nós fazer coisas erradas? É nós levantar falso contra os nossos irmãos? Qual é o mistério do reino? Qual é o mistério do reino? É amar o próximo como é nós mesmos? Os discípulos perguntaram: por que falas por parábola? A parábola do semeador, Jesus explica com detalhe aos seus discípulos. Do capítulo 3, do 4 ao 9, ele diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra, enfim,
caiu em boa terra e essa deu frutos a 100, a 60 e a 30 por grão. Como está a tua vida nessa noite? Como está a tua semeadura? Como você entende o que é o reino de Deus na tua vida? A palavra do Senhor aqui vem dizendo, a partir do 10, sobre a parábola do semeador. Onde é que você vai escolher colocar a sua semente? Vai chegar e jogar a semente na beira do caminho, onde vem aves do céu, vem, come? Ou até mesmo jogar dentro dos espinhos, dentro de pessoas maus, onde eles sufocam você, tira a presença do Senhor da tua vida. O 38 diz assim, ó: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, o joio são os filhos do maligno. E o 39 diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do céu, e os ceifeiros são os anjos. O verdadeiro semeador da salvação é o próprio Senhor. Só Ele pode dar o poder para transformar o coração do homem. Ele que salva os pecadores. Ainda que pela pregação e pelo testemunho dos crentes, algumas vidas serão libertas, salvas. Mas na verdade essas pessoas são usadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus, a qual através da vida de um bom testemunho, de um bom semeador, ganharão vidas para o reino. Glória a Deus. Por isso que, irmãos, nós temos que ser um bom semeador. Por isso que é bom nós estivermos, nós lançarmos a nossa semente em boa terra. O nosso testemunho, irmãos, vão edificar vidas. As nossas vidas conduta no Senhor irão ressuscitar mortos espirituais. Onde muitos precisam de uma palavra, quando na verdade muitos são usados como joio para destruir uma plantação de trigo. Que nós possamos ser um trigo no campo do Senhor. Aleluia. Que ele cresça no meio do joio, mas não se corrompa. Que ele cresce no meio do joio, mas não mente. Que ele cresce no meio do joio, mas não peca contra o reino do Senhor. Em Romanos capítulo 10, verso 14, a palavra de Deus diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creem, ou não creram? E como creram naquele que nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Imagina aí, irmão Lucas, se nós não colocar a cara a tapa e falar assim: não, vou falar do Evangelho de Cristo, que é salvação para aqueles que creem. Imagine se nós calarmos. Imagine se nós formos igual o joio, crescer no meio do trigo e nada produzir. Servir apenas para matar, destruir uma plantação de trigo. E o 15 diz assim, olha: e como pregaram, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas do Senhor. Como são famosos
perto daqueles que anunciam as boas obras de Cristo. Irmã está lá na barraca, ali na feira, ela está ouvindo louvor, ela está louvando assim, ela está ministrando a palavra de Deus para ela. Alguém está ouvindo a palavra de Deus ali? Hoje eu estava meditando de manhã e eu falei: Senhor, como é pouco que nós faz para Ti. É quase nada que o Senhor tem feito por nós. Muitas das vezes, Senhor, nós não pegamos nossa Bíblia para meditar, que é a Tua palavra. Muitas das vezes, Senhor, nós não paramos um pouco e falamos assim: agora eu vou falar um pouco com o Senhor. Muitas das vezes a fraqueza ela toma conta do corpo, o cansaço toma conta do corpo, a mídia toma conta da mente. O tempo vai ficando curto e tudo que você faz em sua volta não agrada o Senhor. Mas a palavra de Deus vem dizendo assim, que aqueles que anunciam a boa obra, esses sim, eles têm o verdadeiro chamado de Deus. O 40 diz assim, meus amados: pois assim como o joio é escolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. O 40 diz assim, ó: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Nesta parábola, Cristo volta a ressaltar o fato de que entre o povo de Deus há muitos que não são verdadeiros, leais a Ele e às suas palavras. Pratica a iniquidade, praticam o escândalo, mente com o Evangelho, sufoca a semente, muitas das vezes tira a vontade daquele que está crescendo no Evangelho de seguir uma vida espiritual firmada na rocha. Como a palavra de Deus diz que quem tem ouvido ouça, que das nossas bocas saem as palavras sábias, direcionadas pelo Espírito Santo para edificar vidas. Que das nossas bocas saem as palavras que ajudem o caído a se levantar, o triste ficar feliz. Nesse mesmo capítulo, no verso 49, a palavra de Deus diz assim: assim será na consumação do século, sairão os anjos a separar os maus dentre os justos. E os 50 diz assim: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Que nós não estejamos nessa separação, a separação do joio, a separação daqueles que vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, uma coisa eu digo a vocês: seja trigo, não plantação. Se vir dias maus,
resista. Se tiver alguém que seja joio próximo de você, resista, porque a sua colheita é diferente, porque a sua colheita ela dá frutos, porque tu foi plantado em boas terras e produzirá a 100, a 60 e a 30 por um. E o 42 fala assim: e os lançaram na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus escreve o que acontecerá a todos os que cometem iniquidade e que desafia a santa lei de Deus e rejeita a justiça do seu reino e a palavra a qual edifica qualquer coração quebrantado. Porque a palavra do Senhor em Salmos diz que o Senhor não resiste o coração contrito e abatido, Ele não desprezará. Porque o reino do céu, Ele é para aqueles que não praticam iniquidade, que não blasfemam contra a palavra do Senhor, que não rejeita a justiça do Senhor, do seu reino, que mais que seja árduo, e que segue fielmente nos caminhos do reino. E o 43, irmãos, fala assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E essa pequena frase no final desse versículo, ele nos orienta novamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, irmãos, que nas parábolas que o Senhor falou, no versículo 9 do capítulo 13, o Senhor diz mais novamente, no mesmo versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os crentes já brilham pelo fato de possuírem o Espírito de Cristo e a gloriosa mensagem do Evangelho da Cruz. Mateus 5,16, a palavra de Deus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e os glorifique ao vosso Pai que está no céu. Ainda que o crente passe aflição, ainda que o crente passe momentos difíceis, ele está ali alegre, ele está ali feliz, na certeza que um novo dia virá e as palavras do Senhor se renovarão a cada manhã. Em Apocalipse 19, 9, o Senhor, Ele traz uma palavra de conforto para a nossa vida. Ah, pastor, você falou tanto do joio, mas vocês são justos. Vocês são justos, os escolhidos para o Senhor. Vocês aqui vieram buscar algo da palavra do Senhor, vieram aprender algo da palavra do Senhor, a qual edifica as vossas almas. A palavra de Deus diz assim, ó:
Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bordas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Então me falou hoje: bem-aventurado aqueles que são chamados a ser da glória do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Dobre a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor essa noite. Ah, Pai, meditando na Tua palavra, Senhor, sabemos que tem joio, tem trigo, tem fiéis, tem justos, tem pessoas maus, tem pessoas que não querem ver nosso crescimento, tem pessoas que querem botar nós para baixo, Senhor. Oh, Senhor, mas nós não queremos ser jogo nunca, nunca, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos dar fruto, Senhor. É como a Tua palavra diz, que mesmo na nossa fraqueza o Senhor habita em nós. E quando nós pensamos, Senhor, que estamos fracos, fortes nós estamos, Senhor. Aleluia. Eis que o Senhor olha lá do céu e vê o justo sequer. Mas nós batalhamos, Senhor, para ser justo na Tua presença, dia por dia, lutando contra o pecado, lutando contra as coisas maus desse mundo. A certeza que nós seremos separados para morar no céu, para estar no reino dos céus. Senhor, e esse foi o dia que fez o Senhor. Alegrai-nos nele, regozijamos nele, porque grande é o galardão do Senhor naquele dia. Que nós possamos entender, Senhor, que a explicação da parábola do joio, Senhor, sirva para a nossa vida espiritual. Que quando nós estivermos, Senhor, no pior dia da nossa vida, Senhor, nós lembremos que tem um Deus tão justo e fiel, tão misericordioso, que cuida de nós de uma forma tão especial, Senhor. E ainda, Senhor, que um exército me cerque. Não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Serás a nossa rocha firme dia e noite. Será o nosso escudo, Senhor. Meu Deus, e nesse dia, Pai de Santa Sé, nós queremos se derramar na Tua presença. Porque foi naquela cruz que o Senhor derramou o Teu sangue carmesim por nós. Foi naquela cruz que Tuas mãos foram perfuradas, Seus pés. E é por esse motivo que nós estamos aqui, Senhor. E é por esse motivo que nós estamos aqui te adorando, te exaltando. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser tão fiel em minha vida, Pai. Me dá força de vigor, Pai, para que eu não venha envergonhar o Evangelho nunca, Senhor. Para que eu venha prosseguir esse Evangelho que o Senhor colocou em meu coração, Senhor.
E amém, Jesus. Amém. Que assim o Senhor venha aplicar essa palavra no coração da igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor não conceda uma oportunidade de estar na tua presença. Talvez o Senhor não conceda que nós tenha mais um tempo para Deus. A vida, irmãos, ela nos prega surpresas grandes. Por isso que a palavra de Deus vem dizendo assim, lá em Isaías: buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está bebendo. Esses dias eu estava trabalhando ali. Nós recebemos uma notícia que a cunhada do menino ali, que é meu sócio, sofreu um AVC. Professora, trabalhava na Secretaria da Educação, era professora da faculdade, professora do colégio. Foi ontem, né? Hoje ela está entubada. O que Deus vai fazer, Senhor, na tua presença? Será que é mais importante a gente dar credibilidade para o mundo do que 1h30 para Deus? Eu fico imaginando aqui e me vem algo, não sei nem porque eu estou falando isso, mas me vem algo aqui na minha mente que, incrível que pareça, as coisas só acontecem nessa 1h30 que nós temos para cultuar. Incrível que pareça, os imprevistos acontecem justamente dias de dar o melhor para Deus. É aqui que nós chegamos, nós se concentramos no Senhor. O dia tem 24 horas, né, Maurício? A semana tem mais outras toneladas de horas, que eu até não lembro mais. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo chegou. Passa o dia todinho. Quando chega às 6 horas, cai todos os imprevistos. E eu meditando na palavra do Senhor, e quando eu falava assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Deus é fiel, louvado seja seu nome. Quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Oh, glória, exaltado seja o teu nome. Sabe, irmão? Aleluia, glória, glória, aleluia. Deus, Ele está revivando o teu povo. Deus, Ele está separando um povo que realmente quer adorar Ele. E nós queremos fazer parte desse povo. Nós queremos fazer parte dessa nação eleita. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que Deus se abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Nós vamos. Nós vamos estar, irmãos, agora ministrando a ceia do Senhor. E lembrando os irmãos, aqueles que ainda não é batizado, jovens, adultos, orem ao Senhor. Essa semana eu vou ter uma reunião com o nosso pastor
nosso líder Anderson, e vamos estar já acertando para nosso batismo, né, irmãos? Glória a Deus. Oh, glória. Você que ainda não é batizado e quer participar do corpo de Cristo, se prepare, ora a Deus. Ah, pastor, eu vou me batizar para dizer que eu sou crente. Não, se crente você já é. Salvo você já é. Mas a palavra diz lá em Mateus: aquele que crê e for batizado será salvo. E um dos maiores exemplos que na Bíblia deixou foi nosso Senhor Jesus Cristo, quando aos 33 anos ele desceu às águas para que servisse de exemplo para nós, para mostrar para o mundo que nós estamos morrendo, o mundo está vivendo para Cristo, e assim Deus possa abençoar poderosamente. Jesus, convidar Cleiton Lucas, dá para nos chamar Cleiton Lucas para nos chamar os 22 aqui, e do nosso teatro Daniel. Nós